Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma aula do nosso querido ESTAD. O ESTAD é o Seminário de Educação Teológica à Distância. E nós estamos hoje para iniciar uma doutrina super importante. Então, na primeira parte, nós vamos iniciar hoje a doutrina, o estudo, que a Bíblia ensina, o que é realmente pecado. É uma coisa que todo mundo pratica, mas nem todo mundo sabe o que realmente é, o que a Bíblia quer ensinar quando fala na palavra pecado. Então, é muito importante que a gente saiba o que a Escritura ensina por pecado. Todos estão ouvindo bem aí, pessoal? Estou sim, pastor. Amém, pastor. Sim, pastor. O pastor está gravando? Tá. Tiver essa bolinha vermelha aqui, ó. É porque está gravando. Certo? Então, hoje nós vamos iniciar nosso estudo. É muito importante que você tenha uma atenção redobrada aqui, porque é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo e que, se eu entender o que é pecado, eu vou entender o que é salvação. Então, nós vamos ler o texto, como é nosso costume. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença nesta noite com temor e tremor, pedindo a Tua misericórdia para com as nossas vidas, pedindo que nos proteja, que a Tua mão esteja sobre nós, pedindo a Deus que nos dê inspiração e unção para que a gente possa estudar, Senhor, juntos, ó Deus, estudarmos juntos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos estudar a doutrina do pecado. A palavra pecado, em grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, é hamartia, quer dizer, é raual, pecar. E logos. Logos é um estudo, é um discurso, é um tratado. Então, hamartiologia é o nome técnico para a doutrina do pecado. Então, o que os estudiosos fazem? Nós estamos estudando teologia sistemática. Eu já expliquei isso, mas não custa nada dar uma revisão. A teologia sistemática, os estudiosos pegam todos os textos que falam de determinado assunto, no nosso caso aqui, pecado. E aí eles estudam aqueles textos, veem o que ensinam aqueles textos e organizam para que a gente possa entender o que realmente é pecado, como começou, como passou de um para outro. E aí nós vamos, a partir de hoje, estudar, e eu sugiro que você não perca um dia, porque é muito importante. Como eu disse, se você estudar essa doutrina, você vai saber o que é realmente salvação. Porque salvação é salvação do pecado. Então, hamartiologia é o nome técnico para
hamartia, pecado, e logos, estudo. Então, a primeira pergunta que se levanta é a origem do pecado. É a primeira pergunta que aparece. E a primeira resposta é que Deus não é autor do pecado. Como no texto que nós vimos, né? Ele diz: longe de Deus o praticar maldade e do Todo-Poderoso cometer perversidade. Sabe o que a gente chama no hebraico de paralelismo sinônimo? É onde você ensina a mesma coisa duas vezes, usando palavras sinônimas. Na linha de cima ele coloca assim: longe de Deus. Na linha de baixo, ao invés de colocar Deus, ele coloca o Todo-Poderoso. Praticar maldade, na linha de cima. Na linha de baixo, ele diz cometer perversidade. Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, quer dizer, falsamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele. Então, a preocupação de Abacuque era essa, é que os ímpios estavam praticando maldade e ele sabia, a teologia dele era uma teologia correta, que Deus não pode contemplar o mal. E aquilo que estava preocupando Abacuque é porque parecia que Deus não estava fazendo nada. E aí ele fala de que Deus não pode, Deus é puro. Em Deuteronômio diz assim: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade. E nele não há injustiça. Justo e reto é. Então, a primeira coisa que a Bíblia responde é que Deus não é o autor do pecado. Aí surge um problema que tem atravessado os séculos, que é a questão do mal no universo. É por que o mal existe. Aí os filósofos, com o passar do tempo, eles disseram o seguinte: se Deus é bom e o mal existe, logo, ele não é todo-poderoso, pois não pode removê-lo. Se Deus é todo-poderoso e o mal existe, logo, ele não é bom, pois podendo removê-lo, não remove. Então, a filosofia levantou estas questões. E eles disseram: se Deus é bom, tá? Então quer dizer que e o mal existe, então quer dizer que ele não tem poder para tirar o pecado, porque o mal está aí. E aí ele diz: olha, mas se ele tem poder, se a gente disser que ele tem poder e ele não faz, então ele deve ser ruim, porque ele tem poder para fazer e não faz. Então, quando surgiram esse tipo de indagação filosófica, de perguntas, né, surgiram as respostas. As pessoas começaram a responder a estas questões. E aí, uns disseram: se o mal existe, então é porque Deus não existe. Então, eliminaram Deus, que é o ateísmo. Então, o ateísmo diz: olha, aí é guerra, é desgraça, é estupro. Então, o que eles fizeram para resolver a questão da origem do mal? Então, eles disseram: se o mal existe, então Deus não pode existir.
Então, muitos fizeram opção pelo ateísmo. Outros disseram, não, Deus existe. Então, eles eliminaram o mal. Eles disseram que o mal não existe. Que o mal é algo da nossa cabeça, da nossa psique, da nossa mente. Tá? Aí tem o panteísmo, o zoroastrismo, que são aquelas crenças, né, que dizem o seguinte: o mal não existe, a dor não existe, a maldade, o mal não existe, a perversidade não existe. Isso aí é coisa que a gente imagina, mas que, na verdade, segundo eles, isso não existe. Então, um elimina Deus. O outro, o grande problema é por que o mal está aí? Por que Deus permite o mal? Se ele existe, por que ele permite? E aí, o que aconteceu? Surgiu um terceiro grupo, que iguala o bem e o mal. Um dos exemplos é maniqueísmo. O Mani ensinava o seguinte, não sei se você já viu, essa figura aqui, ela é redonda, e aí dentro ela tem assim. Aí um lado é preto e o outro lado é branco. É o yin e o yang. Isso aqui é uma demonstração de que existem duas forças no universo, como se fossem dois deuses, o bem e o mal. Um lutando contra o outro, mas que nenhum prevalece. Então, essa luta vai ser por toda a eternidade, segundo o maniqueísmo, a luta do bem contra o mal, porque nenhum é contra o outro, é maior que o outro. Então, nós já vimos que o ser humano não encontrou, uns disseram o mal está aí, já que o mal está aí, então Deus não pode existir. Então, eles se tornaram ateus. Outros disseram, não, nós acreditamos que existe um ser supremo, então o mal não pode existir. Então, eles começaram a negar o mal. Tem até algumas igrejas onde diz, você não pode dizer que está doente. Você não pode, declare que você está bom. Então, são igrejas que, como o panteísmo e o zoroastrismo, enveredaram por um caminho equivocado. E tem outros que igualaram o bem e o mal. Disseram, olha, eles estão brigando, e ninguém ganha. E tem muita gente dentro das igrejas que está sendo um maniqueu. E está dizendo que o diabo e Deus estão brigando. Então, tem gente fazendo correntes, tem gente quebrando maldição, tem gente em batalha espiritual. Mas, né, já que a sociedade, a filosofia, eles já fizeram as suas escolhas, nós vamos ver agora o que a Bíblia ensina. Então, a primeira coisa é a polissemia da palavra mal. Poli, vários significados. Então, a palavra mal, ela na Bíblia, para que a gente possa entender. Então, vamos fazer uma coisa aqui. A hora que você precisar, você faz a pergunta. Pode interromper, fazer a pergunta. Certo, pessoal? Certo. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não, pastor. Então, vamos lá. Ver se vocês entenderam. Tem a presença do mal no universo? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, pastor. Vocês estão acabando de dizer que entenderam? Sim, pastor. Então, alguns disseram, se o mal existe, Deus não existe. Então, eles se tornaram ateus. Certo? Não pode existir Deus se há guerra, gente morrendo, crianças
sendo estupradas. Então, outros disseram não, existe um poder superior. Então, eles eliminaram o mal. Então, eles rejeitam, negam que a doença exista, negam que o sofrimento exista, ou eles se rendem, dizem que o sofrimento é algo bom para a pessoa, para purificar a alma. E outros igualaram o bem e o mal. Então, disseram que o bem e o mal estão num conflito eterno e que nunca isso vai ser resolvido. E que sempre vai haver o bem e o mal caminhando juntos. E aí nós vamos ver o que ensina a Escritura. Primeira coisa é que, na Escritura, a palavra mal, ela tem vários significados. E nós precisamos saber disso. Primeiro, é o chamado mal moral. Mal moral é o que nós chamamos de pecado. Esse é o mal moral, é o pecado. Mas existe o mal natural, que é o mal natural. São aquelas consequências do pecado que vieram sobre a terra, como terremotos. Então, na Bíblia, o terremoto, uma seca, uma tsunami, uma onda gigante. Então, isso é mal. E na Bíblia, existe um terceiro tipo de mal, que é o mal como juízo divino. Então, existe o mal moral, que é o pecado. Então, nós vamos encontrar textos onde a Bíblia fala do mal moral, o mal pecado, o mal como contrariar a lei de Deus, como quebrar a lei de Deus, transgredir o mal natural, uma guerra, um furacão, uma tsunami, uma seca, uma praga. Então, nós vamos ver que Deus mandou pragas no Egito. Né? E o mal como juízo divino, como castigo, como desgraça. E aqui nós temos um paralelismo antitético. O judeu, ele escrevia assim para ficar gravado na nossa cabeça. No versículo, quando ele está comum, a gente não consegue perceber. Aqui é antitético porque é o contrário. Então Deus diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Então é luz e trevas. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. A palavra mal aqui em Isaías é esta palavra ra. Ra, no hebraico. E ela significa castigo, juízo, calamidade, geralmente guerra. Deus punia Israel através da guerra. Deus disse: eis que eu trago contra vós o mal. Então, o mal aqui tem o sentido de castigo. Por quê? Porque diz assim: eu faço a paz e crio o mal. O contrário de luz aqui em cima é trevas. O contrário de paz é guerra. Então, aqui é para ser assim: eu trago o castigo. Mas o tradutor resolveu traduzir literalmente. Então, nós já vimos o seguinte: que existe o mal moral, a transgressão. Aí eu fiz aqui uma figura, né, da polissemia do mal. Polissemia quer dizer vários significados. Aí nós vamos ver o mal moral aqui. Caim, aqui. Caim matando Abel. Aqui é o mal moral.
Aqui era o bacanal. Se você olhar, você vai ver que aqui tem um monte de gente nua, aqui tem criança, aqui tem animal, porque o bacanal era uma festa para o deus Baco, o deus do vinho. Então, eles acreditavam, vai ver, ó, potes no chão. Então, só ia para lá o bacana. É. Então, o pessoal hoje diz que o fulano é bacana, não sabe nem qual é a origem, é da festa do Baco. Então, esses dois aqui são mal moral, pecado. Pessoas que estão se prostituindo, tendo relações com animais, com crianças, um matando o outro. Mas aqui nós temos um ciclone. Aqui nós temos um ciclone. Isso aqui não é o mal moral. Isso aqui é o mal natural. É o mal que vem por causa da maldição que a terra está debaixo. E o terceiro tipo de mal é esse aqui. É o mal como juízo. Aqui nós temos uma figura onde você vai ver os judeus crucificados. Quando o general Tito destruiu Jerusalém, ele destruiu a cidade e crucificou o povo. Todos os que ele achava, ele ia crucificando. Então, nós temos aqui um mau juízo. E aqui, a queda do povo de Israel, a destruição, a Jerusalém sendo destruída e o povo sendo levado para o cativeiro. Então, aqui, de forma figurada, nós temos o mal moral, é o que a gente chama de pecado. O mal natural e o mal como castigo. Então, quando a gente lê a Bíblia, e a Bíblia fala de mal, nós temos que perceber qual é o significado. É mal moral? É mal natural? Ou é mal no sentido de castigo, de juízo? Então, nós temos aqui três coisas. O mal moral, pecado. O mal natural, ciclone, seca, terremoto. E o mal juízo. Então, outra coisa que a gente estuda é a presença do mal. Ninguém pode negar, o cristianismo não nega a existência do mal. Eu procurei fazer aqui uma definição do que é mal. Mal é tudo aquilo que Deus condena e que ele é contrário. Porque mal é diferente de pecado. O mal pode existir sem que alguém o pratique. O pecado não. O pecado é quando a gente pratica o mal. Então, por exemplo, existe o mal aí no meio da rua. O mal está no mundo, mas o crente não é obrigado a praticar o mal. Agora, quando o crente pratica o mal, então o mal passou a existir na vida dele. Então, o mal é tudo aquilo que Deus condena. Então, se Deus condena, é porque é mal. E tudo aquilo que é contrário a ele. Se Deus pensa de um jeito e acontecem coisas de outro jeito, então isso é mal. Agora, o que nós devemos ver quando a gente fala de mal? O mal não é eterno, primeira coisa. Porque lá no maniqueísmo, o mal é eterno. Em muitas religiões, o mal é eterno. O que é isso? Para eles, o mal vai conviver com o bem por toda a eternidade. Então, muita gente já aceitou o mal. Mas, na Escritura e no cristianismo, o mal não é eterno. Quando existia só a Trindade, não havia possibilidade do mal, porque Deus é perfeito e não pode praticar o mal.
Tiago diz assim: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então há uma grande diferença entre o mal e Deus. E o mal não pode. O mal não pode vencer a Deus. E aí, preste bem atenção. Vou fazer uma pergunta a vocês. Quem é maior? Quem vence ou quem é vencido? Quem vence, né, pastor? Quem vence? Quem mais aí? Quem mais? Vamos lá, pessoal. Quem é maior? Quem vence ou quem é vencido? Quem vence, pastor? Quem vence. Agora eu pergunto: quem venceu? O diabo ou o mal? Vou fazer O de mal, novo a pastor? pergunta. O mal venceu o diabo ou o diabo venceu o mal? Nenhum dos dois. O mal venceu o diabo. Hã? O mal Vai. venceu o diabo. Então você vai ver que o mal é maior que o diabo. É porque o diabo praticou o mal. Isso. Certo? Mas o mal venceu a Deus? Não, não, pastor, Não. nunca. Então nós estamos vendo que o mal é maior que o diabo. Porque o mal venceu o diabo, mas o mal nunca venceu a Deus. Então aí a gente já começa a ver as coisas diferentes. Espera aí, o mal é maior que o diabo. Então o diabo Filha, vigia, trouxe... vai dar tudo certo. Diga. Em paz, tem calma. Oi? Repete. Não, pastor, eu estava com o microfone aberto aqui, estava falando com a minha filha. Então deu para entender Pastor, até aqui, pessoal? pastor, Oi. então podemos dizer que o mal pode ser um estado de espírito ou não? Não, o mal, nós vamos ver já já, ele... Deixa eu explicar a próxima, que eu acho que aí você vai entender. Se você não entender, aí você pergunta de novo, tá bom? Certo. Então vamos lá. Porque é mais ou menos isso. O mal não possui existência ontológica. O que é isso? Deus existe. Deus não precisa de ninguém para existir. Eu e você existimos. Mas o mal não existe sozinho. Ele precisa de alguém que o faça existir. Então, é como o irmão disse, é mais ou menos um estado, e aí a pessoa pega aquele estado e transforma ele em realidade. Pastor, então o Oi? mal seria a ausência de Deus? Nós poderíamos dizer assim. Mas vamos ver aqui. Ó, a ferrugem não existe em si mesma. Precisa de ferro para existir. Logo, não havendo ferro, o que não há? Não há A ferrugem. ferrugem. Pronto. Certo? Segunda coisa, a doença não existe em si mesma. Precisa de um organismo para existir. Se não existisse organismo, existiria doença? Não, de forma alguma. O mal não existe em si mesmo. Precisa de alguém que o pratique para existir. Então, Deus condenou coisas. Quando a pessoa
pega aquilo, faz aquilo que Deus disse para não fazer, ela faz, o mal passa a existir nela, como uma ferrugem passa a consumir o ferro. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Sim, pastor. Então, o mal precisa do ser humano, dos anjos, de alguém que pratique. Então, o mal existe sozinho? Não. Não. O mal não existe sozinho. Então, já cai por terra aquela história da eternidade do mal, de que o mal e o bem estão brigando para cima. Isso aí já caiu por terra. Por quê? Porque o mal não existe sozinho. O mal precisa de alguém que o pratique. O primeiro a trazer o mal à existência foi o diabo. Então, o mal não existe sozinho. Então, eu e você podemos fazer o mal ou não. Se a gente não fizer o mal, ele existe em nós? Não, pastor, não. Não. Se a gente praticar o mal, Aí sim ele vai existir. pronto. Então, assim como ferrugem precisa do ferro, a ferrugem precisa do ferro para existir, o mal precisa de alguém. E como Deus é perfeito, então em Deus o mal nunca existiria. Então agora, Então, pastor, o mal seria a prática do pecado em si, no caso. isso. O pecado é a prática do mal. Deu para entender? Eu sim, pastor. Pronto. Então vamos lá. Possibilidade é a realidade do mal. O mal como possibilidade. Aí aqui você conserta aí, porque eu botei um D minúsculo. Quando Deus criou seres com liberdade de escolha, surgiu o mal como possibilidade. Então, antes, quando existia só Deus, o mal jamais existiria. Então, o mal não é eterno, como ensinam muitas religiões. E até mesmo muitos pregadores dão a entender que o mal existe desde sempre. Então, quando Deus estava só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não havia possibilidade de mal, porque ele a ninguém tenta e não pode ser vencido pelo mal. Agora, quando Deus criou o homem e os anjos, então, e deu a eles liberdade de escolha, direito de escolha, então, esses seres, surgiu agora a possibilidade dos anjos e do homem escolherem outra coisa que não a vontade de Deus. E tanto anjo, nós já vimos, quanto o homem escolheram, fizeram uso do seu livre-arbítrio de maneira infeliz. E aí transformaram aquilo que era apenas uma possibilidade numa triste realidade. Então agora o mal se transforma numa realidade. No mundo dos anjos, Deus não perdoou os anjos que pecaram, então esses anjos escolheram se rebelar contra Deus, e Deus e o homem também seguiu o mesmo caminho. Comeram do fruto e descobriram que estavam nus. Então, o que acontece? Quando existia só Deus, o mal não existia. Não tinha condição de existir. Então, o mal não é eterno. Por quê? Porque o mal não pode vencer a Deus. Então, nunca ia existir, nem a possibilidade. Mas, quando Deus criou os anjos e criou o homem, e disse: olha, está aqui, vou dar a vocês a capacidade de escolha. Então, agora,
quando os anjos e o homem foram criados, surgiu o mal como possibilidade. Tanto os anjos quanto os homens podem agora escolher o bem, isso seria o ideal, mas também podem escolher o mal. Infelizmente, foi o que aconteceu. Então, o que era para ser só possibilidade, o homem transformou em realidade. Então, um exemplo muito claro disso é na vida do crente. O mal existe como possibilidade. Então, agora, no dia que nós pecamos, aquele mal que era para ser, na vida do crente, o mal era para ser só uma possibilidade. A pessoa dizia assim, rapaz, você pode pecar? Posso. Está sujeito a pecar? Estou. Mas o grande problema é que a gente transforma o que era possibilidade em realidade. Vai chegar um dia onde a gente não vai mais pecar. Né? Essa é a nossa grande esperança. Até aqui tudo entendido, pessoal? Deu sim, Sim, pastor. pastor. Então vamos lá. Sim, pastor. Quando havia só Deus, não existia a menor possibilidade. Nenhuma. Quando Deus cria seres com livre-arbítrio que podem escolher, então surge aí, vão ou não pisar na bola. Infelizmente, pisaram na bola. E aquilo que era para ser só uma possibilidade, os anjos e o homem transformaram em realidade. Agora, a distinção entre o pecado dos anjos e o pecado do homem. Então, eu coloquei aqui. No pecado dos anjos, eu já expliquei para vocês, ele vem de dentro para fora. Então, o pecado nasce dentro do coração dos anjos. Ninguém tentou o diabo. O diabo não tentou os outros anjos. Foi uma decisão deles fazerem sua vontade e rejeitarem a de Deus. Porque todas as vezes que nós optamos por fazer a nossa vontade, quando a nossa vontade conflita com a de Deus, quando Deus pede submissão e eu me rebelo, quando Deus pede que eu me mantenha aos seus pés e eu quero andar só, então isso é pecado. Então o pecado nasceu dentro dos anjos. Por isso não pode ser tirado. Já no ser humano, que eu coloquei aqui um bebê, vem de fora para dentro. Enquanto no anjo o pecado nasceu dentro dele, no ser humano, não. O diabo tentou, o diabo enganou, o diabo fez tudo para que o pecado entrasse no homem. Então, o pecado não é algo nosso, é algo que vem de fora. Por isso, pode ser removido. O pecado não é algo nosso, ele veio de fora. Por isso, ele pode ser removido. Já nos anjos, não. O pecado é algo deles. Pastor, por isso que tem aquele versículo na Bíblia que diz que ele que sujeitou a criação à queda, né? Uhum. Então, deu para entender até aqui, pessoal? Deu Deu sim, sim, pastor. Então, a origem do pecado, onde é que o pecado começou? Ele começou no mundo angélico. Os anjos transformaram o que era possibilidade em realidade. Então, aqui nós temos o pecado de Satanás, que nós já vimos. Aí eu vou passar, eu vou dar só uma pequena palavra, porque nós já vimos na doutrina dos anjos. Né? Então, nós vimos que o diabo disse, subirei, me exaltarei, serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao mais profundo do inferno. Nós vimos que outros anjos também seguiram a Satanás. Não há nenhuma indicação de que o diabo tenha chamado algum deles para pecarem, para se rebelar contra Deus. Mas eles pecaram. E aí,
esses outros anjos também transformaram o que era possibilidade em realidade. Então, o pecado surgiu no mundo angélico. Agora, prestem bem atenção a esse quadro que eu fiz aqui. Isso aqui é muito importante que você entenda, para que, se você quer compreender a revelação de Deus para a tua vida, para a minha vida. A revelação de Deus é progressiva. Foi o que eu disse? A Progressivo. revelação de Deus é progressiva. Pronto. Então eu coloquei aqui, ó, um embrião está dentro do ventre da mãe, aí esse embrião vai se transformar num bebê, esse bebê vai se transformar numa criança, está progredindo? Sim. Ah, pastor. Essa criança vai se transformar numa adolescente, que vai se transformar num adulto. Assim é a revelação de Deus. Começa lá no Gênesis. Lá no Gênesis ela vem de forma embrionária. As revelações de Deus. Tá? Aí ela vai crescendo à medida que Deus vai usando os autores, Deus vai revelando mais, até chegar no Apocalipse. Então, nós temos que saber disso, que a revelação de Deus é progressiva. E eu vou dar um exemplo. Você vai ver a doutrina da substituição. É que o inocente tinha que morrer no lugar do pecador. Aí começa lá no Gênesis. Deus matou 2 animais e com a pele deles cobriu Adão e Eva. O animal não tinha culpa nenhuma, mas morreu para cobrir 2 pecadores. Aí começa lá bem discreto. Aí lá na frente melhora um pouco. Deus pede Isaac, Abraão vai oferecer Isaac, aparece um cordeiro e morre no lugar de Isaac. Aí depois aumenta mais. Agora é um cordeiro morrendo não por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas. Lá na Páscoa, onde para os primogênitos não serem mortos, é necessário o sacrifício de um cordeiro. Aí vai, por todo o Antigo Testamento tem o sacrifício, todos os dias, um sacrifício uma vez por ano, um animal inocente morrendo no lugar do pecador. Então vai aumentando. Lá em Isaías, já não é mais um animal. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é o Eved, é o servo. E aí até chegar em Jesus Cristo. Deu para entender, pessoal? Deus sim, pastor. Pessoal, pelo amor de Deus, quero falar um pedido a vocês. Participe. E se você não entendeu, não fique calado. Se você... Professor, eu não entendi uma palavra que o senhor disse aí. Então, pergunte, pelo amor de Deus, porque eu sou pastor, eu não sou pai de santo, eu não adivinho. Então, vamos lá. Então, a revelação de Deus começa onde? No Gênesis. e vai até o Apocalipse. Lips. Agora, nós vimos o pecado na raça humana, nos anjos, agora na raça humana. Aí tem a tentação. Muita gente pergunta como é que um ser como Adão e Eva, criados puros, bons, retos, caíram em tentação. E aí nós vamos ver que levou, né, onde estava a base da tentação. É que Deus criou o ser humano com necessidades. Deus criou o quê? O ser humano com necessidades. Ah, então, eu e você, vamos lá, a gente tem necessidade de elogio? Sim, pastor. Pastor. Tem uma música que diz assim,
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas basta o pessoal esquecer a gente, todos nós gostamos de elogio. A gente tem necessidade de comida, água. Sim, Com pastor. certeza. Então, quando Deus criou o homem, o único ser que não precisa de ninguém é Deus. Mas nós temos necessidades. Só que estas necessidades eram para ser supridas em Deus. Era para a gente buscar o suprimento em Deus. Por exemplo, o homem tinha necessidades físicas. O ser humano tem necessidades o quê? Física. Certo? Então, habitação, alimentação. Aí Deus fez. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Então, Deus percebeu que o homem tinha necessidade de um lugar para morar. Então, Deus deu a ele o melhor. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Deus percebeu que o homem precisava de alimentação. Então, o homem tem necessidades físicas. O homem tem necessidade de sexo. Né? Sem o sexo, a raça humana se extinguiria. É por isso que nós não cremos no homossexualismo, porque 2 homens e 2 mulheres não podem se reproduzir. E se não podem se reproduzir, a raça humana seria extinta. Então, o homossexual precisa do heterossexual até para existir. Sem o hétero, o homo não existiria. Então, Paulo aqui, ele vai dar uma orientação sobre a vida sexual que muita gente não fala. Parece que nas igrejas é um tabu. O marido paga a mulher a devida benevolência. O que o marido tem que pagar? O que Paulo está querendo dizer? E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Começou a explicar. Mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem uma mulher. Não vos priveis uns do outro. Então a gente começa a entender. Ele diz, olha, o marido tem uma dívida sexual com a mulher. A mulher tem uma dívida com o marido. E aí ele diz, olha, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, nem o homem. Então, um deve pagar ao outro. E aí ele diz assim, não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo. Ou seja, se for haver abstinência sexual, tem que ser um acordo entre os dois. Não pode a mulher dizer assim, eu fiz um voto com Deus e que eu não vou ter sexo um mês. Não, que o marido arruma amantes, ela vai dizer que foi o diabo, não. Foi o diabo de uma mulher que não sabia a palavra de Deus. É um consentimento mútuo. É onde o marido e a mulher dizem, olha, nós vamos orar, a tribulação está grande, vamos jejuar e vamos nos privar por alguns dias. Né? Aí Paulo diz assim, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração. Ele diz, no caso de você estar atravessando lutas terríveis e os dois entrarem em consenso, aí ele diz assim, e depois ajuntai-vos outra vez. Isso aqui é o que a gente chama de eufemismo. É quando a pessoa suaviza, é quando ele diz assim, voltem a ter relações sexuais. Aí aqui o tradutor só coloca assim, ajuntai-vos outra vez. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ele diz, olha, tenha cuidado. Jejuem, orem, mas que essa abstinência sexual não seja por um tempo prolongado, para que o capeta não aproveite que um está carente e aí bote uma terceira pessoa no meio. Então, o ser humano tem necessidades físicas. E essas necessidades físicas eram para serem satisfeitas em quem?
Em Deus, né, pastor? Em Deus. Então, quem é que deu a casa e o alimento ao homem? Deus. Isso. Quem é que deu uma companheira e um companheiro para viverem e terem a vida sexual digna? Isso. Deus, pastor. Deus. Aí o que o diabo faz? Pega o certo e transforma em torto. O homem procura adquirir casa, roubando, enganando, mentindo, trapaceando, ao invés de trabalhar como Deus ordenou. O homem procura ter comida da boa e do bom e do melhor, mas de maneira indigna, muitas vezes através da prostituição. Aí aqui, o sexo é para ser dentro do casamento. É para ser. Mas, como aí o diabo chega e bota a prostituição, o adultério. Então, transforma desejos normais, porque o desejo sexual, o desejo da alimentação, o desejo da casa, é um desejo normal ou anormal? Ele é normal, pastor. Mas Deus colocou os caminhos para a gente satisfazer esses desejos. Foi ou não foi? Sim, pastor. Caminhos certos, corretos. E aí o diabo agora bota outro caminho. Né? Então, o diabo sabia. Eu e você temos desejos. O que o diabo sabia? E temos desejos. Nós temos desejos, anseios. Então, ele oferece outro meio de satisfazer os desejos. Então, o desejo sexual é para ser satisfeito onde? No casamento. E o diabo bota onde? Na prostituição. Pronto, entendeu? No adultério, né? Então, o ser humano não tem só necessidade física, ele tem necessidade psicológica. Muitas vezes a gente está para baixo. Aí tem dias que a gente amanhece feliz, tem dia que a gente amanhece triste. Tem dia que a gente amanhece com coragem, tem dia que a gente amanhece com preguiça. É ou não é? Verdade, pastor. É sim, pastor. Quem aí já ficou assim para baixo só com uma palavra que dissesse a seu respeito? Ixi, já fiquei várias vezes, viu, pastor? Certeza. Então, nós somos seres psicológicos. Tem hora que a gente se sente bonito, tem hora que a gente se sente feio. Né? Eu nunca tive esse problema, não, graças a Deus. Né? Mas o ser humano é assim. Então, o que acontece? Nós somos seres psicológicos, o que muita gente não entendeu ainda. É que nós temos necessidades psicológicas. O quê? Necessidades psicológicas. Por exemplo, o ser humano precisa ser elogiado, reconhecido, admirado. E aí, né, o que acontece? O marido não faz, a esposa não faz. Aí vem a outra e começa a dizer: oh, puxa vida, você é tão bonito, você é tão inteligente, você é tão maravilhoso. O que está acontecendo? Encosta a tua cabecinha no meu ombro. Misericórdia. Não, a música não é assim, não. Errou! Como é a música? E O chora. meu ombro chora, né, velho? Então muitas vezes o outro empresta o ombro amigo. Aí a pessoa vai lá, eu tô ruim, tô brigando com a minha mulher. Aí a outra diz: por que ela fez isso? Você é um menino tão bom. Aí do mesmo jeito, a mulher. Né? Coitada, muitas vezes tá, e o marido não. Então, nós somos seres psicológicos. Às vezes, as pessoas que nós amamos chegam e nos decepcionam, a gente fica para baixo. Então, o diabo sabia
que nós temos necessidades psicológicas, que nós temos necessidade de alegria, de admiração, de reconhecimento. Então, muitas vezes, ele vai levantar pessoas para botar a gente para baixo. Aí, quando ele não pode colocar a gente para baixo, ele tenta exaltar. Porque ele sabe que a exaltação traz a ruína. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Então, o diabo usa esse lado psicológico. Ele tenta nesse lado psicológico. É tanto que muita gente não vai para a igreja quando está ruim. Me diga uma coisa. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Quem é que precisa de médico? Os doentes. Mas quando eu e você estamos doentes, a gente não vai para a igreja. A gente fica em casa. Certo? Desse jeito. Então, a Bíblia vai dizer que a gente tem alegria, que a gente tem gozo, que a gente tem honra. Então, o ser humano tem necessidades psicológicas. E aí o diabo, quando ele começa a tentar, foi o que ele tentou Jesus, na área física, transforma essas pedras em pães. Jesus de jeito nenhum. Eu não vou por outro caminho. Eu vou esperar que o Pai me dê. Quando o Pai não mandar o pão, eu morro de fome, mas não como. Aí ele vai agora para a área psicológica. Leva Jesus para o alto do templo. O povo está todo lá embaixo. E ele diz, cita até o Salmo 91. Tem muita gente que mantém o Salmo 91 na porta de casa para o diabo não entrar. É ou não é? Amuleto, né, pastor? É ou não é? É sim, pastor. Tem gente que tem a Bíblia aberta no Salmo 91. Tem, todo quando tá meio-dia, é direto falando. Só que o pessoal não sabe que o Salmo 91, o diabo sabe de cor e salteado. Devia usar pelo menos outros salmos. Salmo 92, 93. Porque o 91 ele já disse. Ele chega para Jesus usando o Salmo 91 e ele diz assim, pule daqui, porque está escrito. O diabo conhece a Bíblia, ele não vai praticar. O diabo disse assim, olha, deixa eu só abrir um parênteses. O diabo conhece a Bíblia como um ímpio conhece. Foi o que eu disse? O diabo conhece a Bíblia como um ímpio. Conhece. O ímpio sabe interpretar a Bíblia? Sim, pastor. O ímpio sabe interpretar a Bíblia? Não, pastor. Bora, pessoal. O ímpio sabe interpretar a Bíblia? Não, pastor. Mas ele usa a Bíblia, não usa, não? Com certeza. De forma... Jesus não condenou a mulher pecadora. Não é isso? É verdade. Sempre para defender a posição do estado deplorável dele, pecado. Então, mas ele não vê que Jesus depois disse assim, vai e não peque mais. Então ele usa só pedaços. O diabo é do mesmo jeito. O diabo conhece a Bíblia, mas como o ímpio conhece. Ele não conhece a verdadeira interpretação. E aí, ele usa o quê? Pedaços. Tira um pedaço daqui, um pedaço dali. Só que Jesus era bom de Bíblia. E é por isso que eu e você precisamos conhecer a interpretação correta da palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos necessidades espirituais, materiais, psicológicas. Você pode olhar, a hora que a gente mais é tentado é quando a gente está triste, para baixo, carente. É ou não é? Verdade. É desse jeito. Você tá triste, aí vem a tentação. Você está sem dinheiro. Liso. Aí vem
a tentação, você está carente de afeto, carente. Aí vem, o diabo aproveita, ele fica olhando, porque, preste bem atenção, o diabo não sabe o que a gente está pensando. Foi o que eu disse? O diabo não sabe o que a gente está pensando. Muito obrigado, Sullivan. É um vai pai dela. Então, meu, isso aí é como um filho para mim. Me orgulho de ter esse rapaz como meu genro. Então, o que acontece? Também levou minha filha mais velha, esse bicho. O que acontece? Vocês já perceberam a situação de uma pessoa só olhando para o estado dela? Já sim, viu, pastor? A gente percebe. Vamos lá, irmã Luzinete. Você também, irmã Luzinete? Sim. Obrigado. Então, o que acontece? Muitas vezes você olha para a pessoa, você conversa com ela, você nota para ter alguma coisa errada. Né? Assim é o diabo. O diabo não sabe o que se passa na minha cabeça nem na sua. Mas, devido a ser muito esperto, ele sabe quando eu e você estamos com problema devido à nossa situação. Ele olha, vê o crente para baixo, desanimado, José Kleber, né? E aí, ele ataca. Por quê? Porque ele percebe pela maneira como a pessoa está. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Deu sim, pastor. Então, nós temos necessidades espirituais. Adorar a Deus, cantar, ter comunhão, pensar no transcendente, no além do físico, que a gente chama de metafísico, no espiritual. Temos ou não? Temos sim, pastor. E como é que a gente deve satisfazer essas necessidades? Pela Bíblia? Sim, Bíblia, oração, consagração, jejum. Mas é pela Bíblia ou não? É sim, pastor. O que o diabo faz? Tira da Bíblia. Diz, não, você pode ter uma religião qualquer. Não, faça assim, ó. Então, muita gente, o diabo sabe, esse aí tem fome de Deus. Aí ele leva para o engano. Ou então, ele faz com que a pessoa fique cega, fanatizada. Existem dois extremos, o fanatismo e o legalismo. Certo? Qual é o extremo, pessoal? Fanatismo e legalismo. Fanatismo é o zelo exagerado sem sabedoria. Que é fanatismo? É o zelo exagerado sem sabedoria. Vocês já perceberam que tem muita gente que ela é tão enraizada naquilo que ela crê que ninguém... Paulo ficou abismado com o povo lá da Galácia, que ele disse assim, quem vos fascinou? E a palavra fascinar lá é um eufemismo, porque Paulo disse assim, quem vos emacumbou? Quem vos embruxou? Quem vos endemoniou? Porque ele percebeu que o povo da noite para o dia tinha passado para outro evangelho. Então, o fanático é aquela pessoa que está dia e noite da igreja. Ele parece um morcego de igreja. O que acontece? A pessoa, ela não sabe por que está fazendo. Se o pastor mandar ela tomar veneno, ela toma. Porque ela não pensa mais. Ela não pensa. Então, ela se torna um zumbi. Alguém que... eu não posso... eu taquei o pé na pedra. Foi porque eu não fui pro culto. Me perdoe. Amanhã eu vou. Não vai usar isso como desculpa para não ir. Certo? Mas muita gente diz assim, perdi um dinheiro. Porque eu não dei o dízimo esse mês. Jesus
faltou energia lá em casa, cortaram a energia. Senhor, é porque eu tô orando pouco, vou orar mais. Não, você não deve orar mais só porque faltou energia, porque senão Deus vai mandar cortar sua energia todo dia, né? Para você orar. Deu para entender, pessoal? Deu, pastor. Então, o que acontece? A gente começa a tentar. O diabo sabe que o ser humano é um ser religioso. Então, eu vou inventar um bocado de religião. O ser humano tem preguiça de ler. Então, eu vou arrumar alguém para ensinar para ele o errado. E aí, onde é que ele nos tenta? Nas nossas necessidades. Que era para eu e você estar dizendo, Senhor, coloco diante de ti, eu tenho necessidade de uma casa. Senhor, eu estou carente. Senhor, se a pessoa é solteira, eu quero me casar. Né? Aí, o que acontece? A pessoa tem necessidade espiritual. Não vai viver só pelo que o fulano ensina. Vai conferir, vai estudar, vai aprender a palavra, vai ter comunhão com Deus. Não vai orar só porque as coisas estão dando errado. Vai orar, como disse Billy Graham, que não seja a dor que me leve à tua presença, mas sim a saudade de ti. Então, o diabo sabe que nós temos necessidades, e aí ele vem. E aí ele se oferece para solucionar. Ele chega para Jesus e diz, tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. É espiritual. Aí Jesus disse, vai-te, Satanás. Deu para entender até aqui, pessoal? Deu, pastor. Então saiba, o diabo vai nos tentar. Agora eu pergunto, Deus tem necessidade física? Não, porque Deus é espírito. Deus tem necessidade espiritual? Não, pastor. Hã? Necessidade Não, pastor. espiritual. Sim. Como ele é um ser sociável, né? Se Deus tem relaciona. necessidade espiritual? Não, pastor, não sei não. Pessoal, Deus é perfeito. Deus é o quê? Perfeito. Perfeito. Ele é perfeito. Ele não tem necessidade De nada. Nenhuma. nada. Nenhuma. Quando você diz que o fulano é perfeito, quer dizer que ele não tem. Necessidade nenhuma. Necessidade. Deus não tem necessidade espiritual. Deus não tem. Você já viu Deus orando? Não, pastor. Quem já viu Deus cantando? Ele é suficiente e completo, né, pastor? Vamos lá. Vamos lá. Responda aí, por favor. Você já viu Deus orando? Não, O Pai orando? não. Não, pastor. Mas você já viu o crente que ora assim: Pai, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Sim, Sim. pastor. Se está pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só deve estar pedindo a outra pessoa. Agora, como é a maneira certa? Pedir ao Pai, em nome de Jesus, ungido pelo Espírito Santo. Glória a Deus, pastor. Então, o que acontece? Como é, Pai, pastor? Oi? Como é a forma certa de pedir? Pedir ao Pai, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Então, quando a gente está orando, quem está Glória a nos Deus. inspirando é o Espírito Santo. A gente não merece nada, aí a gente vai no nome de Jesus. Jesus é a nossa peixada. E nós pedimos ao Pai em nome do Filho. Pastor, Oi? eu tô aqui em silêncio já esse tempo todinho, observando os irmãos falarem aí, né? Eu quase não falo, né? Mas, assim, essa aula, na minha opinião, não menosprezando as outras, mas essa aqui está sendo a melhor de todas. Porque até ensinar oral hoje o senhor está ensinando, patrão. É porque o que acontece, pessoal? Vocês já perceberam que da teologia a gente vai subindo. Já perceberam isso? Sim. Sim, pastor. Sim, pastor. Cada dia.
O grande problema é que a gente começa lá no alicerce. Aí, como eu mostrei para vocês, a revelação vai se tornando progressiva. Siva. Agora vocês imaginem quando chegar o próximo ano. Quando a gente tiver visto já toda a teologia sistemática, você diz, aí você vai dizer assim, pastor, pelo amor de Deus. Então, e obrigado, irmão Emanuel, porque isso ajuda a gente, incentiva. Então, saiba de uma coisa. Deus não tem necessidade espiritual. Deus não tem necessidade, Deus não está um dia lá no céu assim, rapaz, que alguém cantasse. Meu Jesus, que o Anderson orasse. Que a irmã Luzete fizesse um louvor, porque eu estou aqui tão sozinho. Não. Quando eu e você oramos, quem melhora somos nós. Quando eu e você oramos, o que acontece? Nós melhoramos. Pessoas melhores. Eu fiz muitas cadeiras de psiquiatria e psicologia, e quando você conversa, muita gente não gosta de psiquiatra, que acha que é médico de doido, mas psiquiatra é um médico para curar os nossos problemas psicológicos. E o psicólogo é alguém para descobrir onde é que começou esse mal. Então, muita gente fica boa só em falar. Muita gente fica boa em quê? Apenas Só em falar. Então, tem gente que consegue... Eu estou assistindo um filme agora na Netflix, que aqui eu assisto com a Cecília depois do jantar. A gente assiste, só que às vezes, devido ao sono dela, eu venho trabalhar aqui e ela vai dormir. E a gente assiste o filme às vezes 3 vezes. Estou assistindo um filme de uma mulher que ela perdeu o filho, perdeu o marido, então ela ficou acabada, se tratou, fez tudo, e aí foi para meio do mato. Do jeito que eu gosto, assim, só serra. E aí ela foi e vivendo lá, e aí foi começando as tribulações, na época do gelo, um monte de coisa. Então essa mulher está mudando, já arrumou um amigo, né? E aí, hoje eu vou assistir o final, se Deus permitir, ela vai ficar boazinha. Né? Mas Deus não tem isso. Deus não tem esse problema assim de dizer, eu estou tão carente. Não. Quando eu oro, então, quando nós oramos, a oração está ajudando a nós. Quem diz assim, pai, eu sou tão pequeno. Pai, eu estou precisando disso. Então você está colocando para fora tudo aquilo que está contaminando a tua alma. Deu para entender? Deu, pastor. Sim. E quando você canta, seus males espantam. Então, quando você ora, quando você dá o dízimo, quando você assiste uma aula, você que está sendo abençoado. Não é Deus que precisa aprender, somos nós. Não é Deus que precisa de dízimo, somos nós, do banco, do microfone, do prédio. Então, Deus não precisa de louvor. A gente louva porque a gente reconhece que Ele merece. Mas Deus não fica assim, passou um mês, ninguém cantou para mim. O que não falta é anjo nos céus dizendo, santo, santo, santo. Yahvé, Sabaoth, Senhor dos Exércitos. Eu e você que precisamos disso. Tudo que Deus fez foi para suprir as nossas necessidades. Então, quando eu canto, quando eu oro, quando eu contribuo, quando eu visito, aí sim eu estou me sentindo bem. Então, Deus fez isso para que eu me sinta bem. Então, o diabo sabe. O diabo sabe que eu e você temos necessidades. Então, ele vem tentar. Ele vê a gente para baixo, a gente sem fé, desanimado. Aí ele tenta fazer o quê, pessoal? Colocar para cima ou para baixo? Para baixo. Isso, irmão Luzé. Então, tenham cuidado com quem vocês andam conversando.
Se você vê uma pessoa que só tenta botar você para baixo, certo? Lembre-se de Jesus, diz, para trás de mim, capeta. Né? Então, quando você estiver para baixo, procure pessoas que te animem. Procure estar perto de pessoas que estão de bem com a vida. Né? Então, vamos lá. Até aqui tudo entendido? Sim, pastor. Então, o processo da tentação. Como é que foi a tentação? Certo? Primeiro, que a tentação é um processo. Ninguém cai de uma vez. Foi o que eu disse? Tentação é um processo, ninguém cai de uma vez. Não, mano. Vocês estão aí uma bagunça, né, velho? Primeiro, a tentação é um processo. A tentação é um processo. Segundo, ninguém cai de uma vez. Ninguém cai de uma vez. Porque geralmente a gente pensa que a pessoa cai de uma vez, mas a pessoa já vem caindo. Né? Ela já está caindo por dentro. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Bom, então o processo, como é que começou a tentação? Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais, né, do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Ela sabia o que Deus tinha dito? Sim. Sabia ou não sabia, pessoal? Sabia pastor. sim, pastor. Sim. O que Deus tinha dito? Não coma Da árvore do conhecimento do bem. e do mal. No dia que vocês comerem, Certamente morrerás. mas olha o que o diabo diz, ó. Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz uma pergunta. Qual é a intenção dele? É descobrir como é que Eva interpretou a palavra de Deus. Qual é a intenção dele? Pôr dúvida na A forma cabeça de- dela? Descobrir como Eva interpretou a palavra de Deus. Qual é a intenção dele? A interpretação da palavra de Deus. Como é descobrir como Eva interpretou a palavra de Deus. Qual é a intenção dele? Descobrir como Eva interpretou a palavra de Deus. Interpretou a palavra de Deus. Certo? Veja como é importante a gente saber a interpretação. E como a gente recebe isso. Então, o diabo sabia o que Deus tinha dito. Mas ele sabia o que passava na cabeça dela? Não. Não. Então, agora ele vai, sabiamente, ó, era o mais astuto, ele vai tentar para que Eva coloque para fora como é que ela interpretou, como é que ela pensou, como é que ela entendeu a proibição de Deus. Aí ele diz assim: não comerei de toda. Ó. Deus tinha proibido? Sim. Eu estou mostrando aqui, pessoal, pelo amor de Deus, oh, meu Deus. Tinha proibido de comer de uma árvore, de um fruto. Ele tinha proibido o quê? De comer de um fruto, de uma árvore. Ah, mas ele está dizendo aqui: Não comerei comerei de toda a árvore do jardim? toda. Por quê? Porque ele quer saber como Eva interpretou. Como é? Ele quer que ela dê a resposta. Ele está imaginando, como eu disse para você, ele observou e achou: rapaz, essa mulher não gostou muito da proibição, não. É igual aquele filho que você diz assim: ó, não vai fazer isso. Se o menino tiver logo com a cara emburrada.
Aí olha o que o Strong diz. Aqui eu coloquei muito o que o Strong diz, porque esse cara é bom. É assim que Deus disse? É ao mesmo tempo perturbador e lisonjeiro. Procura impingir a falsa ideia de que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. Deu para entender? Alô, alô? Tem alguém aí? Sim, pastor. Deu para entender? Deu para entender, pastor. Então, Deus, sim. o diabo queria saber como é que ela tinha interpretado. Se ela tinha gostado, se ela concordou, se ela achava que aquilo era o certo. Aí o que acontece? Bora, isso aqui é uma coisa que o Strong disse, que eu achei tremendo, botei até aqui como título. Leiam aí, dá para ler? Dá sim, pastor. Leiam aí. Satanás dá ênfase à limitação, mas silencia a respeito da generosa permissão. É, isso. Isso aí foi dito por Strong, tá aqui, ó. Satanás dá ênfase à limitação, mas silencia a respeito da generosa permissão. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então agora, o que acontece? Satanás dá ênfase à limitação. É aquela história que estou dizendo: rapaz, não vou ser crente porque é tudo proibido. Deus proibiu uma, mas ele não disse a Eva: Eva, Deus proibiu uma e te deu milhares. Eva, olha, esse Deus é bom demais. Eva, esse Deus só proibiu uma. Rapaz, que Deus maravilhoso. Não. Ele silenciou a respeito da permissão de comer de todas as outras. Ele só disse o que interessava a ele. Deu para entender? Deu, pastor. Sim, pastor. Aí agora, pela resposta de Eva, ele sabe que ela entendeu o negócio como muito pesado. Porque dele não comereis, isso aqui era o normal, nem tocareis nele, isso aqui Deus não disse. Deus não disse, você não pode tocar. Para que não morra. Deus disse, você vai morrer. Não tem essa história de talvez morra. Então o diabo percebeu que Eva tinha interpretado tudo errado. E aí, quando a pessoa interpreta errado, acha que Deus exige demais, aí o diabo encontrou um lugar. Eva fez 4 coisas que jamais devemos fazer. Primeiro, ela acrescentou: nem nele tocarei. Primeiro. Tem gente que inventa um monte de coisa com a palavra de Deus. Tem cuidado. Segundo, ela omitiu. Deus disse: certamente morrerás. Aqui, ó. Deus disse: ó, se você comer, certamente morrerás. Ela disse: para que não morrais. Talvez morra. Deus disse: não disse isso. Deus não disse talvez você morra. Deus disse certamente você vai morrer. E, em terceiro lugar, ela subestimou o diabo. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Paulo diz, a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Paulo diz, não ignoramos os seus ardis. Ele é trapaceiro, esperto. Paulo diz, as astutas ciladas do diabo. Então, o que acontece? Eva bagunçou o meio de campo.
Eva interpretou tudo errado. Uma das razões pela qual o diabo não foi diretamente para Adão é porque Adão recebeu a palavra de Deus e provavelmente ele não ensinou a mulher dele. Isso é um dos grandes problemas no meio evangélico. É que o casal às vezes não se preocupa em estudar. E às vezes um estuda, e na maioria das vezes é o homem. E aí o que acontece? O diabo agora percebe que Eva não entendeu nada. Que a palavra de Deus... Oi? Eu pensando aqui, sabe? Certo. Se Adão tinha entendido, então por que ele comeu do fruto também? Oi? Se Adão tinha entendido, né? Guardado a palavra. Uhum. Então por que ele comeu do fruto? Me diga uma coisa, quem é que tem mais culpa? Uma pessoa que era enganada ou um crente que sai da palavra de Deus e peca? Eita, menino, meu Deus do céu. É com certeza o crente que sabe, né, da palavra. Ah, então quem é que tinha mais culpa, Adão ou Eva? Eva, né? Porque ela sabia. Não. Quem é que tinha mais culpa? Quer dizer que Adão tinha. Adão ouviu a palavra da boca do próprio Deus. Sim. Provavelmente Eva tinha que ouvir de Adão. Ah, Então, Adão, por isso que a Bíblia coloca a culpa em Adão, porque ele comeu sabendo. aí é Eva mesmo. foi enganada. Aí é verdade, isso mesmo. É? Aí, olha o que o Strong diz. Agora, antes, o tentador contradiz. Quando ele percebe que Eva não entendeu a palavra de Deus, ele diz, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus disse, no dia que vocês comerem, certamente morrereis. O diabo agora diz, não, você não morre. Não morre. Deus disse, não coma, porque você vai morrer. E o que o diabo disse? Você não vai morrer. Então ele contradisse. Então, quando o diabo percebe que eu e você não entendemos o negócio direito, ele chega e contradiz. Porque ele percebe que você não tem segurança, que eu não tenho segurança. E tem um monte de gente que ainda acha que não precisa estudar. E por isso eu vou abrir um parênteses daqui e lançar para vocês uma maneira de você se ajudar, de ajudar a outros. É que se você convidar alguém para fazer o curso e esse alguém se matricular, na hora que essa pessoa se matricular, a sua mensalidade está paga. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Deu, pastor. Então, digamos, a irmã Adriana diz assim, fulana, o nosso curso é bom, é bênção, o irmão Emanuel. Aí a pessoa diz assim, pastor, a irmã Adriana me deu seu telefone e eu queria me matricular. Quando ela se matricular, o mês de dezembro você não paga. Deu para entender, pessoal? Deu, pastor. Deu sim, pastor. Então, quem conseguir aluno, assim que o aluno... Aí você diz para ele, quem foi que... Você dá o meu telefone e diz, quando você conseguir aquele aluno, quando ele fizer a matrícula, por exemplo, vocês vão pagar dezembro. Porque nós vamos ter aula até a segunda semana de dezembro. Aí, digamos, você conseguiu um aluno. O aluno pagou a matrícula, eu digo, irmã, aí eu vou lá no seu privado e digo, a irmã fulana, esse mês não precisa pagar dezembro, porque ela já trouxe um aluno e o aluno fez a matrícula. Então, você convida a pessoa e diz, olha, fui eu que orientei. Aí a pessoa diz assim, pastor Gil, chegou
eu conheci a irmã Adriana, eu conheci o Solivan, eu conheci aí o Anderson, e eles me falaram do curso, e eu queria me matricular. Quando ele se matricular, você já ganhou um mês. Deu para entender, pessoal? Eu sim, pastor. Sim. Então, o que acontece? O diabo agora disse não. E aí Eva fica com a dúvida. Quem está com a verdade? Deus disse que morre, o diabo disse o quê? Que não morre. Não morre. Como ela não tinha instrução na palavra de Deus e nem fé, ela ficou em dúvida. É o que acontece com muita gente. A Bíblia diz uma coisa, o diabo diz outra, a pessoa fica atribulada. Porque não sabe o que a Bíblia diz. Olha o que o Strong disse e eu achei tremendo. A primeira doutrina a ser negada é a do juízo. Porque esta, sendo negada, qualquer outra pode ser. Primeira coisa que o diabo diz é assim, você pecando, você não morre. E aí o Strong diz, olha, primeira doutrina que o diabo quer acabar é a doutrina do juízo. Porque se ele acabar com a doutrina do juízo, todas as outras, se Deus não é julgador, então para que eu vou me arrepender? Se Deus não executa punição contra o pecado, então para que eu vou deixar o pecado? Deu para entender, pessoal? Deu, pastor. Deu sim, pastor. Aí agora o diabo, percebendo que ela não entendeu o negócio, ele lança dúvidas sobre o caráter de Deus. Ele percebe, ela não confia em Deus, ela não conhece a Deus. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo diz, sabe o que acontece? Deus não quer que você coma, não é porque ele é bom. É porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Seus olhos vão se abrir. Seus olhos se abrirão. Olha, ele está escondendo um monte de coisa de vocês. É aquilo que a gente diz. Falou uma coisa e disse muito. Então ele está dizendo, olha, Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, se abrirão os vossos olhos. Aí Eva ficou, e agora? Ele semeou a dúvida. A maior desgraça chama-se dúvida. É por isso que eu sempre peço a vocês, perguntem. Tirem as dúvidas. Vossos olhos se abrirão. Aí Eva ficou, e agora? Será que Deus está me escondendo alguma coisa? Será que se eu comer... Aí ficou daquele negócio, será? Então o diabo diz, olha, você será como Deus. Aí Eva agora não está mais contente de ser apenas uma Eva. Ela quer ser uma deusa. Aí, olha o que eu coloquei aqui para vocês estudar. A dúvida é o contrário da fé. É possível andar com Deus todos os dias e mesmo assim não confiar nele. Tem um monte de gente que todo dia está na igreja, mas na hora de confiar, primeira dúvida que o diabo lança, o diabo alcança a vitória quando consegue lançar dúvida sobre o caráter de Deus em suas criaturas. Então, o que acontece? Eva agora está em dúvida. Eva agora está em dúvida. Então, quando o diabo coloca dúvida no coração de um ser humano, esse ser humano está para cair. Quando a pessoa fica, será que Deus está me escondendo? Será que Deus quer o meu bem? Será que Deus me... Quando começam essas perguntas, a dúvida, e a gente não procura resolver logo essa dúvida, chegar para Deus e dizer, Senhor, estou com dúvida. Senhor, não estou entendendo. Então, a dúvida é o último degrau para a queda. Como é que eu disse? A dúvida é o último degrau para a queda.
Então, pessoal, alguma pergunta? Não, pastor. Deu para entender tudo? Sim. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui, colocar a prova e deixar a prova até meia-noite, certo? Certo, Certo. pastor.